Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 5. Milagres à margem do lago. Verso para memorizar. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 19. Olá, amigos. Que a bondade do Senhor e a graça maravilhosa de Jesus Cristo envolvam cada aspecto da sua vida no dia de hoje. O que você faria se fosse uma pessoa importante e precisasse desesperadamente de um milagre de Jesus? E vencendo todas as barreiras sociais, todos os preconceitos, você o procurasse pedindo ajuda urgente e descobrisse que o mestre não estava com muita pressa para atendê-lo. Este era o caso de Jairo. Jairo ocupava uma posição importante. A Bíblia diz que ele era chefe na sinagoga. A sinagoga, basicamente, era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e se dedicar à leitura e exposição das Escrituras Sagradas. A sinagoga era governada por um grupo de anciãos, dos quais um deles era Jairo. Esses anciãos eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. Eles selecionavam os mestres e os leitores que se ocupariam das reuniões pela leitura e exposição das Escrituras, e aqueles que haveriam de conduzir as orações. Então, o seu papel era muito importante. Eles examinavam os discursos dos oradores para garantir que tudo fosse feito da maneira correta. Também é verdade que algumas sinagogas eram pequenas e tinham apenas um administrador. Não importa se Jairo era o único chefe ou se era um deles. De qualquer maneira, fica claro que Jairo era uma pessoa influente, uma pessoa que ocupava uma posição de destaque e contava com certos recursos. Líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizade com Jesus. Então, é muito provável que ele estivesse desesperado para procurar a Cristo. E isso se confirma pelo fato de que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. Estava enfrentando uma crise. A filha dele estava morrendo. O dinheiro, a posição, a influência, o poder compram muitas coisas. Mas algumas delas, recursos humanos, não podem alcançar. Mas Jairo tinha fé de que Jesus podia ajudá-lo, sem dizer uma palavra. Jesus ouve o pedido de Jairo e vai com ele até a sua casa. Só que Jesus não chega de imediato. A história é interrompida de maneira repentina, dando lugar a outra cena, que desperta compaixão. Uma mulher que há terríveis 12 anos enfrentava uma doença. Nessa história, dois personagens são colocados em contraste: Jairo e a mulher. Ambos pedem a ajuda de Jesus. Um era homem, o outro uma mulher. O primeiro era importante, o segundo anônimo. Um chegou pela frente, o outro se aproxima por detrás. A mulher chegou escondida, discretamente, silenciosamente por trás de Jesus e tocou em suas vestes. E quando ela fez isso, imediatamente o milagre aconteceu. Ela ficou bem, foi curada. Mas então, inexplicavelmente, Jesus para. E Jesus pergunta: quem tocou na minha roupa? Essa pergunta parece inacreditável, porque Jesus estava cercado por uma multidão. Muitas pessoas se espremiam. Como Jesus poderia perguntar:
quem me tocou. Tudo o que aquela mulher queria era sair da cena tão discretamente como havia entrado nela e voltar para sua vidinha, para sua rotina, para sua casa. Mas Jesus insiste em saber quem lhe tocou. A mulher estava feliz e agradecida. No entanto, cheia de medo. Ela temia que Jesus ficasse irado, porque ela o havia tocado. Certamente vários pensamentos devem ter passado por sua mente em pouco tempo. Por que Jesus fez isso? Não poderia Jesus ter deixado este fato passar sem dar notoriedade a ele? Por que Jesus insiste na pergunta? Jesus desejava curar não só o corpo da mulher, mas também a sua alma. Com temor, a mulher por fim se identifica. Fui eu, Senhor. E conta a sua história. Cristo, com muito carinho, ressalta e valoriza seu ato de fé diante de todos. Então, o texto de Marcos volta a Jairo outra vez. O tempo estava passando, enquanto Jesus parecia se arrastar sem pressa pelas ruas da cidade. Quando você enfrenta uma emergência, a rapidez é fundamental. A rapidez pode determinar a diferença entre a vida e a morte. Jairo também deve ter experimentado vários sentimentos contraditórios. Seu coração certamente estava cheio de apreensão. Logo, chega um servo dizendo que não precisava mais ter pressa. A garota havia morrido. Pense um pouco. Como você reagiria no lugar de Jairo? Como você lida com a demora de Deus, com o silêncio de Deus? Como você reage quando você busca, você clama, você implora, você chora, mas Jesus parece não se importar com você? Esta é uma das mais severas provas da fé. Muitos fracassam diante de momentos assim. Então, Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. As pessoas discretamente riram de Jesus. Quando chegou na casa de Jairo, Jesus encontrou um tumulto. Uma multidão reunida chorando. Neste mundo é assim. Momentos de tragédia costumam juntar muita gente. Mas na maioria das vezes, essas pessoas só fazem volume. Não ajudam em nada. Apenas atrapalham. Não amenizam a dor. Cristo fita a multidão e expulsa os que estavam ali, chorando, pranteando, cumprindo o seu papel social, e vai para o quarto em que estava a menina. Tomando a mão, disse: Talitá cumi. Marcos traduziu essas palavras como menina, levante-se. Mas literalmente, a palavra talitá significa cordeiro. Cordeirinho, um termo carinhoso para se referir a uma criança. Miraculosamente, a menina voltou à vida e se levantou diante da ordem de Jesus. O pranto imediatamente se transformou em alegria e júbilo. O surpreendente é que diante deste quadro, diante do milagre da ressurreição, Jesus pede uma coisa incompreensível e muito difícil de ser cumprida. Jesus ordena que mantenham em silêncio, em segredo, o que havia ocorrido. Mas como é possível manterem oculto um milagre tão grande assim?
Por que Jesus fez esse pedido? A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação que percorre Marcos e aponta para quem é Jesus e para o fato de que, em última análise, Jesus não pode permanecer oculto, ainda que sem palavras Jesus se revele a todos por seus atos. Ainda que ninguém conte, ainda que ninguém diga, ninguém pode esconder quem é Jesus. Você também precisa de um milagre? Você precisa da bênção de Jesus na sua vida hoje? Você tem uma crise para resolver? Você tem pedido, implorado, clamado, orado e parece que Deus não lhe ouve? Deus permanece em silêncio? Não importa se você é importante ou anônimo. Não importa se muita gente quer lhe ajudar, como faziam com Jairo, ou se ninguém se importa com seu problema, como no caso da mulher. Jesus se dispõe a ajudar. No seu tempo, no seu modo, com seu imenso poder, com seu amor incomensurável, com a sua graça indescritível. Nem sempre é do jeito que queremos. Nem sempre no tempo que desejamos. Mas Jesus nunca falha. A graça de Cristo está sempre disponível. E você pode ter certeza de uma coisa: Jesus nunca se atrasa. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.